Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal do YouTube e hoje a gente vai tratar de um assunto bastante recente, que é a possibilidade que as empresas, os importadores têm de buscar a restituição de parte do PIS e COFINS pagos em todas as importações. O PIS e COFINS importação, ele foi criado pela Lei 10.865 de 2004, que instituiu a cobrança dessas duas contribuições sobre os bens e serviços importados, tá? Então, todo bem ou todo produto importado, todos os serviços importados passaram a ser tributados também pelo PIS e COFINS importação. Então, a partir da edição dessa lei, toda importação passou a ser tributada, em geral, em regra geral, pela alíquota de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Tá? Então, nas importações, além do imposto de importação, o ICMS que incide sobre importação, né, os impostos aduaneiros, também os importadores passaram a pagar o PIS e COFINS importação. Ocorre que, quando ele foi criado, a lei dispunha que não era só o valor aduaneiro que servia como base de cálculo do PIS e COFINS importação. Ela determinava a inclusão do ICMS como na base de cálculo e as instruções normativas, as normas que regularam a forma de cálculo do PIS e COFINS importação também incluíam na base de cálculo do PIS e COFINS importação o próprio PIS e COFINS. Tá? Então, a Receita ela editou algumas normas regulamentadoras, trazendo uma fórmula matemática que majorava o valor de PIS e COFINS a pagar nas importações em torno de 30%. Tá? E essa adição de valores na base de cálculo do PIS e COFINS importação, essa adição passou a ser questionada judicialmente. Essas discussões judiciais chegaram então no STF e o ano passado pacificou-se o entendimento de que o valor da base de cálculo tem que ser exclusivamente o valor aduaneiro. Tá? Ou seja, a inclusão de outros valores na base de cálculo do PIS e COFINS importação foi considerado inconstitucional pelo STF. A Receita Federal, com esse julgamento do STF, ela alterou as normas regulamentadoras da lei e passou então a aplicar esse entendimento e tributar exclusivamente o valor aduaneiro. Isto a partir de outubro de 2013. Mas, e os pagamentos que foram feitos antes de outubro de 2013? As importações anteriores a outubro de 2013. A Receita Federal, o que ela fez? Através da Procuradoria, ela entrou com embargos de declaração na decisão do STF, tentando produzir o que se chama de efeito modulador da decisão do STF. O que isso na prática significa? Ela queria que o STF... de forma expressa, determinasse a partir de quando se aplicaria aquela decisão em que considerou inconstitucional a inclusão de outros valores na base de cálculo dessas duas contribuições. Né? Se o STF acolhesse esse pedido da Receita Federal, da Fazenda Nacional, ele poderia aplicar, por exemplo, falando que só a partir da data da decisão do STF, que era outubro de 2013, ou seja, não haveria possibilidade dos contribuintes buscarem os pagamentos feitos a maior nos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional. Só que o STF, em decisão de 17 de setembro de 2014, recente, então, decidiu, não acolheu os embargos de declaração da Fazenda Nacional, que na prática permite que todas as empresas busquem a restituição dos pagamentos que foram feitos a maior sobre as importações realizadas nos últimos 5 anos. Tá?
Então, com o não acolhimento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional, o STF não produziu os efeitos moduladores que, na prática, permite que todas as empresas que pagaram essas contribuições nas importações dos últimos 5 anos, pagaram, então, de forma majorada essas contribuições, possam pedir a restituição desses valores. Tá? Em média, isso representa mais ou menos 30% do valor que foi pago em de PIS e COFINS em cada importação. Tá? Isso é em média. Tá? Precisa ser feito um cálculo para saber qual que é o valor exato. Tá? Tem um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção, que é o seguinte. As empresas tributadas pelo lucro real do imposto de renda, elas estão sujeitas ao PIS/COFINS não cumulativo. Como elas pagam, então, recolhem e calculam o PIS e COFINS sobre o seu faturamento da forma não cumulativa, a lei que rege o PIS e COFINS não cumulativo permite que o PIS e COFINS em importação se torne crédito para a apuração do PIS e COFINS não cumulativo incidente sobre seu faturamento. Tá? Então, na prática, as empresas que estão sujeitas ao lucro real, elas já se aproveitaram do crédito de PIS e COFINS que elas pagaram nas importações. Então, este benefício, a possibilidade de buscar o pagamento a maior de PIS e COFINS incidente na importação, se aplica só às empresas que não estão no lucro real. Então, as empresas que estão no chamado lucro presumido, tá? Então, se a sua empresa estiver sujeita ao lucro real, ela de uma certa forma já se beneficiou do crédito. Então, ela não pode buscar, porque ela já usou aquele crédito para calcular o imposto que ela tinha que pagar naquele mês, o PIS e COFINS não cumulativo, tá? Agora, a empresa que está no lucro presumido, ela tem essa possibilidade. Por quê? O que ela pagou na importação, ela não se restituiu de nenhuma forma. Então, ela pagou e foi uma tributação definitiva, e aí ela pagou a mais ali. Então, ela pode buscar o crédito desse pagamento a maior, ok? Para concluir, então, gostaria de nos colocar à disposição para tirar dúvidas e também, se desejar, a gente pode fazer o cálculo para saber quanto que isso significa, tá? Basta entrar em contato com o nosso escritório através de e-mail, telefone, a gente está à disposição aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.